Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Gláucia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nesse período complicado que a gente está vivendo, né? Mas a gente não pode parar, na verdade. Então, eu vou gravar alguns vídeos falando um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? E eu vou colocar também lá no HD virtual essas mesmas aulas, né, os slides que eu tô gravando aqui para vocês, tá bom? Aqui, galera, a gente tem uma categoria da sociologia que é chamada de status. Mas status, quando a gente pensa nessa palavrinha nos dias de hoje, a gente fala assim, fulano tem status, né? A gente imagina que é uma pessoa rica ou uma pessoa que tem uma posição de prestígio na sociedade, né? No entanto, para a sociologia, não é isso. Isso é o senso comum, né? Achar que status é algo ligado a poder e a riqueza. Para a sociologia, não. Para a sociologia, status é uma posição que eu ocupo dentro de um grupo social, dentro de uma interação que eu possa ter na sociedade. Tá? É essa a ideia de status. Gente, indo nessa linha de status ser a posição que eu ocupo, todos temos status. Qualquer pessoa da sociedade. Então, existem status gerais. Homem, mulher, branco, negro, pai, filho, roqueiro, gótico, trabalhador, professor e várias outras coisas. E a gente pode ocupar um status em vários momentos e às vezes ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês são jovens, mas daqui a pouco serão adultos. Então a gente ocupa vários ao longo da vida. Vocês são jovens, estudantes, filhos e várias outras coisas. Existem status que são dominantes, aqueles que predominam em um determinado local. Então, numa escola, que tipo de status predomina? O do professor e do aluno. Nós sabemos que existem vários outros setores na escola, mas os dominantes são o professor e o aluno. Sem esses dois status, a escola não funciona. Pessoal, existem dois tipos de status. O status atribuído e o status adquirido. No status atribuído, eu ocupo uma posição independente da minha vontade. Então, por exemplo, eu posso ser o irmão mais velho. Isso não depende de mim. Eu posso ser o filho de um empresário, ou filho de um professor, ou filho de um médico. Isso não depende de mim. Isso foi atribuído a mim. Já no status adquirido, o que acontece? Eu agi para ter esse status. Então, eu sou professora de sociologia, ou seja, eu optei por isso. Eu estudei, o curso que eu gostaria de fazer era sociologia. Então, o meu status adquirido é professora de sociologia. Não só, mas um deles. E esses status atribuídos, pessoal, eles podem exercer uma grande influência sobre os adquiridos. Um exemplo é uma pessoa que nasce numa classe social um pouco mais alta. Obviamente, ela vai ter acesso a uma educação melhor, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E isso vai facilitar para que ela alcance um status adquirido. A mesma coisa, a questão da mulher, na sociedade que a gente vive. A gente falou agora há pouco do machismo. Então, essa questão sexista aí pode fazer com que a mulher perca algumas oportunidades de trabalho, somente por ser mulher. Então, dependendo aí do seu status, isso pode influenciar na sua vida. Galerinha, a questão do estigma social é uma questão extremamente importante no mundo que a gente vive.
Porque o estigma nada mais é do que um rótulo que a gente coloca nas pessoas. Então, quando eu generalizo, quando eu falo assim, os muçulmanos, ou seja, no geral, ou os funcionários da escola, no geral, eu estou usando uma generalização que pode me levar a discriminar alguém, a ser preconceituosa com alguém. Um exemplo muito corrente na sociedade que a gente vive é a questão do muçulmano ser visto como radical, como homem-bomba. E será que todos os muçulmanos são assim? Obviamente que não. Então essa questão do estigma, do rótulo, é algo muito complicado que a sociologia estuda na sociedade atual. Bom, falando em estigma, só um adendo aí para a gente definir o que é preconceito e o que é discriminação, porque a gente acaba usando como sinônimo, né? O preconceito, gente, é uma opinião que eu tenho a respeito de algo. Ele não precisa ser verdadeiro, ele não precisa se basear numa experiência que eu tive. Não, é mais um achismo. É essa a ideia de preconceito. Agora, a discriminação é quando eu coloco ação no meu preconceito. Então, se eu acho que um muçulmano, qualquer muçulmano que eu veja, é um homem-bomba, o que acontece? Eu posso usar a violência contra esse muçulmano. Por quê? Porque isso está baseado no meu preconceito. Então, eu estou criando uma ação sobre aquele preconceito que eu criei, que na verdade eu nem sei se é real. Então, isso é uma coisa muito complicada e acontece o tempo todo na nossa sociedade. É só a gente observar aí as atrocidades que acontecem com os homossexuais hoje em dia. Galera, dentro da questão do status está a ideia de papel social. Então, como que seria esse papel social? Seria mais ou menos assim: o comportamento que as pessoas esperam que eu tenha dentro de um status. Então, como professora, qual o comportamento que as pessoas esperam que eu tenha? Que eu ensine os meus alunos. Esse é o meu papel social. E o médico? O médico deve salvar vidas. A mãe e o pai? Cuidar dos filhos. Ou seja, dentro de cada status, eu tenho um papel social, que seria o comportamento que a sociedade espera que eu possua. Galera, no nosso dia a dia, a gente desempenha inúmeros papéis. Nós somos atores sociais, efetivamente. A gente representa o tempo todo. Então, por exemplo, quando você vai a um velório, que você nem conhece a pessoa, você precisa demonstrar que você está triste. Seria até uma falta de respeito você ficar sorrindo, brincando, enquanto as pessoas estão tristes. Então você está desempenhando um papel ali. Ou o contrário, você vai a uma festa que você não está gostando, aquilo não está legal para você. Mas, para não desagradar ninguém, você finge que está gostando, que está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Ou seja, desempenhamos vários papéis. Vocês na escola, vocês precisam desempenhar um papel de alunos que estão estudando, que estão prestando atenção na aula. Quando a gente sabe que alguns não estão fazendo isso. Então, a todos os momentos, somos atores. Atores que desempenham papéis sociais. Pessoal, nem sempre a gente cumpre esse papel de acordo com o que a sociedade espera de nós. Até porque os papéis, eles foram feitos, foram construídos pela sociedade ao longo do tempo. Então é normal que em uma determinada época a gente questione esse papel. Porque quando você começa a questionar esse papel, as pessoas começam a perceber que você não está cumprindo com aquilo. E isso não soa correto. Mas, ao mesmo tempo, isso é importante quando a gente precisa mudar a sociedade, quando a gente precisa trazer coisas novas para a sociedade.
Então é importante a gente questionar os papéis em alguns momentos da nossa vida. Isso é bastante importante para o nosso mundo mudar. E, obviamente, para a nossa vida ser melhor. Galerinha, às vezes os papéis, eles entram em conflito. Eu vou explicar aqui um exemplo. Vamos supor que a direção da escola peça que a professora seja mais liberal, mais tranquila, mais agradável com seus alunos, não seja muito brava e enérgica. Mas, por outro lado, os pais esperam o contrário. Os pais esperam que essa professora seja realmente enérgica para que o filho aprenda. A gente percebe aí que os papéis estão num conflito. Porque no meu caso, como que eu vou fazer? Eu vou agradar a quem? À direção da escola ou aos pais? E isso traz um problema sério, porque eu posso não cumprir esses papéis de uma maneira satisfatória, nenhum deles. Por quê? Porque eles estão em conflito. Galera, existem também redefinições dos papéis, geralmente ligados ao gênero. Então, por exemplo, a mulher hoje na nossa sociedade. A mulher hoje, ela tem vários papéis. Ela é mãe, ela tem uma profissão, ela é esposa, ela é filha, A cada status ela tem um papel que se espera dela, Mas a gente percebe que esses papéis hoje em dia da mulher, eles estão recebendo uma adequação, Por exemplo, no caso dos homens, quando os homens, eles ajudam no dia a dia, dentro de casa, eles cuidam dos filhos, eles trocam fraldas, eles fazem comida e coisas do tipo, eles são chamados de bons pais. Por quê? Porque o papel que se espera deles é trabalhar fora. Então, quando eles estão redefinindo os papéis, a sociedade vê como uma coisa muito boa, porque o pai está ajudando a criar os filhos, como se isso não fosse o papel do pai. Agora, no caso da mulher, isso já seria um comportamento esperado. Então, a sociedade diz assim, ok, a gente já saberia isso, a gente já saberia não, a gente já sabe disso, que a mulher tem que cuidar dos filhos. Ou seja, já é algo esperado. Então, ela não recebe nenhum elogio, por exemplo. Ela não está fazendo mais do que cumprir o seu papel. Ponto. E aqui, galera, para finalizar essa questão dos papéis em conflito, existem situações em que uma pessoa ela ocupa um status adquirido que é pouco comum para um status atribuído. Por exemplo, quando o homem, que é um status atribuído, ele se torna babá, que é um status adquirido. Isso é uma função que geralmente mulheres fazem. E aí, quando o homem ele adquire esse status, a sociedade tende a achar estranho, A mesma coisa quando uma mulher, que é um status atribuído, ela resolve se tornar uma motorista de ônibus, Que seria um status adquirido. O que acontece? As pessoas veem de uma maneira estranha, porque aquilo não é o papel que essa mulher deveria realizar. No entanto, isso é interessante porque mostra uma flexibilização dos papéis na sociedade. Então, a gente percebe que a sociedade ela não está parada. Ao contrário, que ela é dinâmica e que com o tempo, mesmo que a mudança seja lenta, ela vai evoluindo. É essa a ideia. Galera, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima aula, eu vou finalizar o capítulo 2. A gente vai falar de grupos e agregados sociais. E vou passar também alguns exercícios. Tá bom? Então, quero agradecer a todos e desejar aí uma ótima semana. Tá bom? Sintam-se beijados e abraçados. Até!